tem vivido tempo em que as nossas igrejas, o nicho religioso da nossa sociedade, tem sido influenciado por forças externas. Quando eu digo forças externas, assim, é que tudo que acontece ao redor da comunidade cristã tem influenciado a vida cristã. Porque não podemos dividir e negar o fato de que nós vivemos na sociedade. Então o que acontece na sociedade se reflete dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Isso não é novo, isso é muito antigo. Tanto que Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 14, ele vem falar um pouco sobre isso, ele fala um pouco sobre a tolerância para com os fracos na fé. Quando ele diz tolerância com fracos na fé, não é que ele está sendo ofensivo, dizendo que existem pessoas fracas. Quando ele diz fraco na fé, são pessoas que questionam tudo, são pessoas que se magoam com qualquer coisa, ou que qualquer coisa pode ferir os seus princípios. E sendo que o cristão tem que estar bem seguro do que ele crê, ele tem que estar bem seguro daquilo que ele tem como verdade para a vida dele. O cristão, ele tem que compreender que a vida dele é aqui no meio, é uma guerra todos os dias, é no meio dessa sociedade, sim, uma sociedade complicada, difícil, com ideais distorcidos, é verdade, nós estamos vivendo isso hoje, né? E quando eu leio aqui, eu vejo, cara, que isso é a mesma coisa que acontece hoje. Paulo está falando que, eu quero citar uma das frases de Paulo aqui para você compreender. Ele diz assim, quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Cara, são discussões assim, que não levam a nada. Que não trazem nenhum tipo de relevância para o reino de Deus. Tem coisas aqui que eram apenas questões culturais, era só questão cultural. Antigamente você não podia comer a carne de porco. E por que não podia comer carne de porco? Porque ela não tinha... era algum tipo de pecado? Não. Porque a carne de porco, eles não tinham muito conhecimento a respeito. Eles sabiam que se comer fazia mal, então não come para não fazer mal. Hoje a gente sabe que existem bactérias, vermes que se alocam ali, e se você não tiver um bom cozimento pode fazer mal. Mas a gente sabe que se você cozinhar bem, fizer ela bem assada, ela não vai fazer mal. Então, existiam coisas, regras no passado que era para o passado. Então tem muita gente que se pega nessas coisas hoje e discute em coisas vãs, coisas sem sentido, como se essas coisas fossem arbitrárias para que haja salvação. A salvação em Cristo é dada de graça. E Paulo está falando que essas discussões aqui não levam ninguém a nada. Elas não levam ninguém a nada, sabe? Elas não são nenhum impeditivo. Elas podem sim trazer qualidade de vida. Elas podem sim trazer aí uma melhora no nosso relacionamento com pessoas, relacionamentos interpessoais, sim, óbvio. Mas ele está falando aqui assim, que, cara, isso não vai te levar a nada. Eu tô com um exemplo claro aqui na mente, né? Sobre a questão política. Cara, é um assunto que está dividindo tanta gente, desnecessário. Desnecessariamente. A gente sabe que isso não vai levar a nada. A gente sabe que precisa ser tomada uma decisão pessoal. Eu preciso tomar a minha decisão. Um grande problema hoje que a rede social causa é a liberdade espontânea expressão. Você pode expressar o que você quiser. Isso não é um problema em si. O problema em si é eu me incomodar com o que os outros falam. Eu me incomodar com a posição do outro. Romanos 14 está escrito desse jeito que assim, lá no versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cara, por que eu vou tomar conta da vida dos outros? Se aquela pessoa ela vai dar conta dela mesma. Tem coisas que a gente tem o direito e o dever como cristão de fazer. A Bíblia diz, se o teu irmão está em pecado, vai lá e conversa com ele. Bate um papo com ele, vê se você corrige aquele cara, não deixa ele errar. E eu acho isso justo. E a Bíblia que tá nos ensinando isso, sabe? E quando a gente fala de discussões tolas, ela não tá falando de você ir lá falar com ele
e tentar corrigi-lo. Não, eu tô falando para você evitar mesmo um bate-boca desnecessário. Isso é certo, isso é errado. A divisão que existe hoje no reino é baseada nisso, no que eu acho, no que eu quero. Tanto porque as redes sociais trouxeram uma segurança para você expressar o que você quer. E uma vez postado, as pessoas acham que elas têm direito e razão. O direito até tem o perfil é dela, mas a razão não. A razão não. Todos têm razão e todos não têm razão. Eu tenho razão de postar o que eu quiser. Se aquilo tá errado ou não, e quem vai dar conta sou eu. Paulo tá falando para sermos tolerantes com os fracos. Se você tem um hábito e incomoda alguém e não quer causar problema, não precisa colocar em público isso se você não quer causar um problema. Mas se você pensa assim, poxa vida, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Cara, você tá tocando num ponto muito delicado. Você pode fazer o que você quiser, mas se você quiser ser um cristão autêntico, você também tem que evitar com que os outros caiam. Também tem que evitar com que os outros tropecem. Então tem que cuidar daquilo que você fala. Aí sim vem o testemunho. Testemunho é isso, é você ter uma postura que não venha ferir a fé dos outros. Testemunho é ter uma postura digna, é ter uma postura correta, a ponto de não influenciar ninguém mal, a ponto de fazer com que as pessoas olhem para a minha postura e entendam a minha fé, entendam a minha posição, entendam aquilo que eu creio. A menos que a tua postura esteja confrontando uma ação ruim, porque assim, nós como cristãos, nós devemos ser como Cristo. Cristo ama pessoas, ele odeia o que pessoas fazem. É diferente de odiar pessoas. Eu posso não concordar com aquilo que você faz, mas eu gosto de você. Eu tenho capacidade de gostar de você, não concordando com o que você faz. Só que essa livre expressão de hoje, essa liberdade de expressão, ela está fazendo ao contrário. Eu não gosto de você pelo que você faz. É isso que o mundo está dizendo, é isso que as redes estão dizendo, é isso que o sistema está impondo. O sistema está jogando pessoas uma contra as outras quando ela diz que existe um governo de esquerda e um de direita. Sendo que na verdade nós sabemos que é a mesma coisa, com pensamentos diferentes. É igual antigamente as provas em algumas classes de aula, tinha a prova A e B. Era só para que você fosse avaliado pelo teu próprio conhecimento e o outro pelo seu conhecimento, mas o resultado era o mesmo. Então a gente está dividindo uma coisa indivisível. Por isso que a gente está achando problema em tudo. E o reino ele não veio para dividir nada, ele veio dividir sim aquilo que é errado do que é certo e unir pessoas. Nós precisamos unir pessoas. Nós precisamos divergir, sim, as nossas opiniões, temos todo o direito, mas temos que ter o mesmo propósito. Devemos querer chegar no mesmo lugar. E se implica abrir mão de coisas que eu penso, das minhas opiniões, eu posso guardar, eu tenho capacidade de guardar as minhas opiniões para o bem comum, para que eu possa seguir em frente com os outros. Se eu não fizer isso, cara, eu não tenho condições de viver em sociedade. Se você não pode fazer isso, você não tem condições de viver em sociedade. E precisamos ter postura para viver em sociedade. Preciso abrir mão de mim um pouquinho para que o outro tenha espaço ao meu lado. É isso que é reino. Esse é o princípio do reino. Aí Paulo fala assim em Romanos 14:17 para a gente acabar. Porque reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida são coisas que a gente precisa para viver, mas não é o essencial. Ele está dizendo isso. O reino de Deus não é feito de coisas não essenciais, mas o essencial no reino é manter a justiça e gerar a paz. Paz em comunidade, viver em comunidade, viver vida em comunidade. Deus te abençoe.